Hoje estamos aqui juntos para explorarmos um versículo profundo que nos lembra do chamado universal de Deus e da importância de nossa resposta. Uma mensagem que revela tanto a graça quanto o compromisso que Deus espera de nós. Vamos abrir juntos em Mateus capítulo 22, versículo 14, que diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. As palavras de Jesus em Mateus encerram a parábola das bodas, onde ele descreve o reino dos céus como um grande banquete ao qual muitos foram convidados, mas poucos responderam adequadamente. Este versículo destaca duas realidades espirituais importantes: o chamado universal de Deus e a responsabilidade individual de atender a esse chamado. Quando Jesus diz que muitos são chamados, ele nos lembra que Deus, em sua infinita graça, convida todos para o seu reino. O chamado é para todos, sem distinção de origem, passado ou condição. É uma demonstração de amor inclusivo de Deus, que deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, a frase "mais poucos escolhidos" nos leva a uma reflexão mais profunda. Ser chamado não é suficiente, é necessário responder ao chamado com fé e obediência. Muitos ouvem o convite, mas poucos estão dispostos a viver de acordo com o propósito e com os padrões de Deus. O escolhido aqui não é baseado em favoritismo, mas em uma resposta genuína ao chamado divino, marcada pela transformação do coração e pelo compromisso com a vontade de Deus. Esse versículo também nos desafia a avaliarmos como estamos respondendo ao chamado de Deus em nossas vidas. Estamos vivendo de forma que reflita nossa fé e compromisso, ou estamos apenas ouvindo o convite sem agirmos? Deus nos convida a um relacionamento íntimo com Ele e a participarmos ativamente do seu reino, vivendo uma vida que glorifique o seu nome. Trazendo para a prática, avalie sua resposta ao chamado de Deus. Reflita sobre como você tem respondido ao convite de Deus para fazer parte de seu reino. Você está vivendo em alinhamento com o propósito dele para a sua vida? Também comprometa-se com uma vida de obediência. Ser escolhido significa viver de maneira que demonstre sua fé em ação. Busque crescer espiritualmente, servindo aos outros e permitindo que Deus transforme seu coração e mente. Compartilhe o chamado com outros. Assim como Deus te chamou, Ele também deseja alcançar muitas outras pessoas. Seja então um instrumento dele para compartilhar o Evangelho e ajudar os outros a responderem também a esse convite. Para finalizarmos, a passagem nos lembra que, embora Deus chame a muitos, poucos respondem ao convite de maneira que os torna participantes plenos e verdadeiros de seu reino. É um chamado à reflexão sobre a nossa fé e o nosso compromisso com Deus. Hoje, enquanto você reflete sobre este versículo que estudamos, pergunte a si mesmo: como eu tenho respondido ao chamado de Deus? Estou vivendo de forma que reflita o privilégio de ser parte do seu reino? Medite sobre isso e permita que esse estudo, essa reflexão de hoje te inspire a viver com a sua fé mais aflorada, com uma obediência e uma dedicação muito maiores aos propósitos de Deus para nossas vidas. Abençoados sejam o seu e o meu dia.